Treinamento Revisão de Escopo, Aplicações Gerais. Com Ana Carolina Alencar, em 26 de abril de 2023. Ela pode ser precursora de uma revisão sistemática também, de duas formas. Ou eu definir um novo conceito, eu olhei para o corpo de evidências que está publicado, e aí eu identifico que eu preciso de uma nova evidência sobre uma determinada intervenção, ou também para essa questão da lacuna de informação. Né? Então, eu não tenho evidências publicadas sobre um determinado tema. Então, eu preciso gerar uma nova evidência, e aí a revisão sistemática ou a meta-análise podem ser bastante úteis na produção dessa nova evidência. Então, esses seriam os nossos objetivos de uso de uma revisão de escopo. Então, eu posso estar relacionado a um conceito ou a lacuna de conhecimento. Então, aqui, duas diferenças, né? Ou eu posso gerar um novo conceito, né? Ou então determinar um conceito a partir do que é publicado, ou eu posso ver ali características relacionadas a um conceito. Então, a ideia é de fazer um levantamento de informação também sobre aquele determinado conceito. Então, esses seriam os nossos objetivos aqui de uso de uma revisão de escopo. Por isso, as ideias do olhar panorâmico. Eu estou vendo o que está publicado. E aí, ela tem uma busca exaustiva na literatura científica exatamente por isso. Né? Eu vou ver tudo que está publicado. Então, as etapas da revisão de escopo, elas são bastante... Chegando um pouquinho para cá. São bastante semelhantes aí às outros tipos de revisão. Né? Então, a gente tem nessa apresentação, essa é uma apresentação que fala dos tipos de revisão de literatura. Então, a ideia de começar com a sistemática é exatamente mostrar todas as etapas e aí, a partir dela, falar das etapas dos outros tipos de revisão. Ela tem alguns diferenciais aqui, mas eles se dão em especial a partir do passo 5, da quinta etapa. Então, eu começo definindo o meu objetivo e a pergunta de pesquisa, depois eu passo para os critérios de inclusão e exclusão, e é importante notar que eu defino os meus critérios de inclusão e exclusão a partir da minha pergunta de pesquisa. Então, a pergunta de pesquisa, sendo ampla ou sendo bastante específica, ela precisa ter os seus elementos bem delimitados. Então, lá na revisão sistemática, eu uso uma pergunta PICO, me baseio a partir do acrônimo PICO. Então, minha população, minha intervenção, minha comparação, meu desfecho, eu posso ou não ter todos esses elementos de PICO. Assim como aqui na de escopo, a indicação é que a gente use o PCC, população, contexto e conceito. Eu posso ou não também usar esses elementos. Então, não existe uma obrigatoriedade, não é mandatório que você use esses acrônimos. Mas uma coisa é ideal, que você seja específico naqueles que você for incluir. Então, quem é a sua população? Como ela é caracterizada? Que conceito é esse com o qual você está trabalhando? Como você descreve esse conceito? Então, tudo isso precisa estar bem delineado, porque isso vai fazer com que a gente, posteriormente, quando for fazer o levantamento de critérios de inclusão e exclusão, olhe para essa pergunta de pesquisa, a partir da pergunta de pesquisa. Depois eu descrevo o planejamento e o processo de elaboração. Então, essa é uma etapa extremamente importante no rigor metodológico, porque a gente vai publicar esse protocolo. Então, é um planejamento de tudo que você vai fazer. Qual é a sua pergunta de pesquisa? Quais são os seus critérios de inclusão e exclusão? Como você vai fazer a extração dos dados? Como você vai analisar esses artigos? Então, um planejamento prévio. E tem muito pouco espaço para a gente fazer mudanças ao longo do trabalho. Então, a partir do momento que eu publico um protocolo, que eu publico esse planejamento, depois qualquer alteração que eu faça precisa ser justificada. Então, eu tenho ali a necessidade de uma documentação dessas alterações e uma justificativa clara do que você alterou. Então, essa etapa de delinear o protocolo é extremamente importante aí, em qualquer um, seja na sistemática, na meta-análise ou na revisão de escopo também. A integrativa ela não tem protocolo, não há uma exigência de não ter nenhum de publicar protocolo de revisão integrativa. Depois eu tenho a busca e seleção de evidências, que também é uma etapa bastante ampla aí, e para seguir um rigor metodológico eu vou mimetizar um pouco do processo que é a própria revisão sistemática. Então esse é um ponto importante também. E depois a gente começa as etapas de extração das evidências, sintetizar os dados, analisar essa informação, apresentar os resultados e finalmente sumarizar essas evidências. Então, diferente da integrativa, em que eu faço novas inferências nessa sumarização, então eu estou aqui discutindo aqueles resultados a partir de uma hipótese, estou discutindo os resultados a partir de uma teoria, Então eu faço
conclusões, mas ela também não dialoga com uma hipótese prévia ou com uma teoria prévia. Ela mostra mesmo, né? Ela traz aqui a superfície do que você encontrou na literatura científica. Tá? Então ela tem uma discussão, mas ela também não está fazendo novas conclusões a partir daqui. Ela pode apresentar novas lacunas, né, que estão ali colocadas, mas é sempre essa ideia de trazer a superfície mesmo, essa informação. Então agora a gente vai passar etapa por etapa e a gente começa com a pergunta de pesquisa e com o objetivo. Então, como eu comentei, ela precisa estar bem delimitada e o acrônimo que é sugerido é problema, conceito e contexto, população, conceito e contexto, né? E como eu coloquei, não é uma política, não tem uma exigência de que esse acrônimo seja utilizado ou nem mesmo que todos esses elementos estejam ali dentro do meu acrônimo. As pessoas têm um pouco dessa necessidade. Ontem eu fiz, foi para uma Universidade de Fortaleza, eu fiz uma guerra no final do dia, e aí sempre surge essa pergunta, mas e para a qualitativa, qual é o meu acrônimo? Né? Numa ideia de que o uso do acrônimo ele é uma política, ele é mandatório, ele não é, né? Ele é um orientador. Então aqui o orientador é o problema, conceito e contexto. Eu vou definir os meus critérios de inclusão e exclusão, ao contrário da revisão sistemática aqui. Eu não tenho limites com relação a ano, por exemplo, né? A revisão sistemática, você não pode delimitar ela por ano, você tem mesmo que publicar, que pesquisar tudo que está publicado. Na revisão de escopo, o ideal é que eu também não faça um limite. Mas caso tenha algo como uma política pública de saúde foi publicada em 2006 e você quer pesquisar de lá para cá, existe essa possibilidade. Então, tudo a partir de justificativas ali no seu trabalho. Tá? O ideal em revisões é que eu não tenha limite por idioma. Então, tudo daqui para frente, na revisão de escopo, então tudo que na sistemática é mandatório, na escopo e na integrativa são sugeridos. Então, o ideal é não delimitar por idioma. Se você tiver como contratar um tradutor ou encaminhar para um grupo traduzir, esse seria o ideal. Não tem como, vai existir um viés de idioma, né? Mas ainda assim você consegue justificar ali que aqueles artigos não puderam ser incluídos porque estavam em idiomas que você não conseguiu ler e interpretar essa informação. Tá? Então é uma sugestão de que você não faça o recorte por idiomas, a exclusão por idiomas, mas existe essa possibilidade aí. Tipos de estudo também, o ideal é que a gente faça por tipos de estudos que são semelhantes, né? Mas também não tem uma obrigatoriedade aí de que você faça isso nos seus critérios de inclusão aqui. A etapa 3 é descrever o planejamento do processo. Então, ao contrário da sistemática e da meta-análise, em que eu posso, né, que eu devo, na verdade, registrar a minha revisão no Prospero, o Prospero não aceita revisões de escopo, ele só aceita revisões sistemáticas e meta-análise. Então, eu tenho dois outros lugares aqui que você vai publicar o seu protocolo. E aí, o ideal é, a partir do momento que você vai definir qual você vai publicar, ou se você vai publicar nos dois, é que você identifique quais são as regras de cada um deles. Então, como é essa elaboração de protocolo para o Open Science Framework ou para o Figshare. Tá? Então, o modelo do protocolo é diferente, tipo o Open para o Figshare. Sim. E você olha lá no site deles como é o modelo de protocolo de cada um. Eu vi ontem o do Open. Sim. Eu nem sabia desse Figshare. São duas possibilidades. Né? Aqui o ideal é que outra coisa que você faz com essas plataformas é identificar se já não existe uma revisão de escopo que responda a sua pergunta de pesquisa. Eu ia te perguntar isso. A recomendação é que você faça tanto neles como também na literatura aberta. Então eu olho no PubMed, eu olho na obra de Medline, no Lilac. Você faça uma busca mais ampla para identificar se alguém já não respondeu essa pergunta de pesquisa, né? Para evitar retrabalhos. Então, essa é uma regra do próprio Prospero, e aí nessa ideia de mimetizar, a gente leva também para as outras revisões. E aí, como eu vou fazer a busca no próprio protocolo, em geral, o que eu vi que está se eu faço o registro no Open, o que eu vi é que ele tem um modelinho de como eu devo escrever, né? E uma das exigências dele no título é exatamente que eu bote a palavra protocolo ali, né? Revisão de escopo, desculpa. A revisão de escopo.
Então, quando eu vou fazer a busca, eu não sei se no Figshare o modelo também faz a mesma exigência em relação ao título. É que eu não sei como faz a busca no Figshare, mas você Sim. vai estar querendo fazer uma revisão de escopo. Então, Mas eu quero fazer isso, eu quero saber se o protocolo já existe, entendeu? Se alguém já fez isso, você tem que saber se existe uma publicado, se existe um emendamento. Tá. As duas coisas. Você vai procurar por revisões de escopo. Tá. Então, a palavra revisão de escopo, né, a palavra-chave ou descritor revisão de escopo, eu não sei como é a caixa de busca nessas plataformas, assim, para a gente buscar. Mas como você está buscando por revisões de escopo, é ideal que você coloque isso como palavra-chave. Tá. A mesma coisa no PubMed ou na hora de Medline. É legal olhar para revisões sistemáticas também. Então, já que você está... Eu buscaria colocando como palavra-chave revisão sistemática, meta-análise, porque aí você tem um olhar geral do que está publicado naquela temática. Ai, boa ideia. Revisão integrativa. Isso, boa ideia. Não tem uma revisão de escopo, mas tem uma revisão integrativa. Qual é a diferença entre elas? O que esses autores olharam aqui que a gente não... que é diferente do que a gente vai fazer, assim, que justifica uma revisão de escopo. Tá? Então, esses são os métodos aí, né, de planejamento. E aí eu preciso, dentro desse planejamento, desse protocolo, ter alguns critérios. Esses critérios normalmente são a pergunta de pesquisa, os critérios de elegibilidade, como você vai fazer a análise, como você vai fazer a extração de dados, que a gente vai ver que na revisão de escopo ela é um pouco mais livre, né? Então ela é livre tanto na extração de dados como na apresentação dos resultados também. Mas a questão é que isso que você vai descrever como um método de extração de dados, né? Então, sei lá, a gente vai usar esse formulário para extrair de cada um dos artigos que estão colocados. E isso precisa ir para o protocolo também. Essa seleção, né? É uma etapa extremamente importante, é uma etapa que a gente acaba deixando de lado, no sentido de ou não aprende realmente a buscar nas bases de dados, né? É ideal que essa etapa inclua um revisor por pares para trazer o rigor metodológico. Então, tem dois lugares aqui, duas etapas da revisão sistemática, onde eu incluo um revisor por pares, né, que é exigido. Primeiro é a elaboração da estratégia de busca e a busca efetiva nas bases de dados. O segundo é a avaliação crítica dos resultados. A revisão de escopo ela não exige uma avaliação crítica, que é um dos motivos pelo qual as pessoas acabam escolhendo também. Vão precisar avaliar criticamente os estudos que estão ali colocados, né? Mas ela tem uma busca ampla na literatura. Então, eu vou fazer uma busca bastante ampla, eu vou incluir a literatura cinza, tá? Dependendo do que você está buscando. Então, o ideal mesmo é que você não faça um limite de base de dados. Então, aquela ideia, as pessoas têm algumas ideias, tipo, 5 bases de dados é suficiente, como se a amplitude estivesse relacionada a uma quantidade de bases de dados. O que a gente deve incluir numa revisão são todas as bases de dados que estão relacionadas à sua pergunta de pesquisa. O que eu excluo são aquelas que não estão relacionadas. Seja porque é uma base de dados que tem tipos de estudo que não tem nada a ver com a sua pesquisa, ou porque são de temáticas que não tem nada a ver com a sua pesquisa. Então, a base é específica de saúde mental, é a APA, é a PsycInfo, e o seu trabalho não tem nada a ver com saúde mental, eu posso excluí-lo. Né? O seu trabalho é da enfermagem, você precisa ter as revistas científicas de enfermagem, você precisa ter uma base como a Sinon, por exemplo. A gente chama de Sinal, que é a Sinon incluída aí dentro da sua listagem de base de dados. Eu preciso ter as bases gerais, aí eu posso te mostrar depois na aula de revisão sistemática, tem lá a listagem de bases gerais, então eu preciso incluir PubMed, se puder incluir Medline em Ovid, é recomendado pelo indivíduo da Cochrane, por exemplo, né? Então fazer a busca da Medline na Ovid, não em outra base de dados, dependendo do tipo de estudos, incluir a Embase, então tem bases de dados que são ideais para a gente incluir. Tá? E aí eu vou fazer essa busca bastante ampla na literatura. Outro ponto importante da seleção da estratégia de busca, né, é que existe uma estratégia de busca para cada base de dados. Então, se você colocou ali 15 bases de dados que você incluiu, é preciso aprender, desenvolver a habilidade mesmo de buscar em cada uma delas. Por isso, quando eu faço uma revisão sistemática ou a meta-análise, existe uma exigência de que eu tenho no mínimo 2 pessoas. Eu não posso ter uma
revisão sistemática que foi feita por uma pessoa só. E quando eu olho para a habilidade dessas pessoas, existem algumas habilidades que estão ali colocadas. O supra-sumo seria ter uma pessoa de cada, mas uma delas é o bibliotecário especialista, então aquela pessoa que sabe buscar nas bases de dados científicas. No caso da ausência dessa pessoa, eu vou fazer os tutoriais na internet e eu vou aprender a utilizar, porque cada base de dados tem suas especificidades de descritor, de palavras-chave ou de funcionalidades mesmo. Então é bastante importante. A estratégia de busca em cada uma das bases de dados, ela precisa ser incluída no trabalho. Então, a apresentação final de como ficou aquela estratégia de busca, ela é diferente para cada uma das bases de dados. Eu preciso colocar isso no meu trabalho. Como foi realizada a busca, então, eu busquei eletronicamente, eu busquei manualmente, eu busquei a literatura cinza, tudo isso precisa estar, o formato da busca, a forma como ela foi feita, também precisa estar registrado no trabalho. E isso faz parte desse rigor. Então, eu tenho essa sugestão, né, dela ser feita por pares, e existe uma forma de deixar todo esse processo mais transparente, que é usar o Prisma. Então, todas as etapas de busca, seleção, identificação dos artigos, eu posso usar o Prisma específico para revisões de escopo, que é o Prisma SCL, que é aberto, né? A gente consegue acessar. Então, eu vou acessar todo aquele checklist, vou preencher todo aquele checklist para garantir que eu passei por todas as etapas, e posteriormente isso vai ser transformado em um fluxograma que é compartilhado por dentro do trabalho. A avaliação crítica, então, não é necessária nas revisões de escopo, e depois eu passo pela extração das evidências, né, para a etapa de extração das evidências. Então, duas etapas, tanto os critérios de elegibilidade como a extração, eu estou sempre olhando para a minha pergunta de pesquisa. Então, a partir da minha pergunta, qual é o objetivo dela, quais são os elementos que estão na minha pergunta, eu vou começar a identificar o que eu estou extraindo de dentro de cada um daqueles artigos. E lembrando que eu preciso desse documento, desse formato, que é uma padronização. Então, a partir desse formato que eu criei previamente, eu vou usar o mesmo formato para cada um dos artigos. Então, quem são os autores, sei lá, ano de publicação, quais foram os métodos utilizados, quais foram os achados, etc, etc. Dependendo da sua pergunta principal. Mas é preciso criar esse formato, né, essa proposta que você tem inicial aí de extração. Então, aqui nesse caso eu não tenho nada dado, acho que você pode pesquisar até se já tem algo prévio, mas existe essa flexibilidade de que vocês mesmas criem essa estrutura, né? E aí no formato que vocês quiserem. Então, como eu comentei, pode ser um Excel, pode ser um Word, o que for mais interessante para vocês. O bom do Excel é que se eu tiver fazendo codificação, tudo se torna mais fácil. Depois eu tenho a extração, essa sugestão de que ela também seja realizada por pares. Então, cada um fazendo ali esse trabalho e isso. Isso já é a minha prática. Porque, claro, a gente é um só. Eu pego os orientandos e vou distribuindo, né? Você vai fazer por fulano, cilantro. E o grupo de pesquisa também ajuda muito, né? É bom. Porque aí você tem aqueles que querem aprender. Então, é o terceiro, olhando junto, e tem quem já está. Agora, essa matriz, sim, essa matriz é que eu agora entendi. Eu tenho que ter a mesma matriz para todas as bases, assim como eu faço com a integrativa. Isso, exatamente. Tá. E aí você vai criar a matriz. Sim. E ela precisa ser publicada no protocolo previamente. Então, o protocolo, eu devo publicá-lo antes de passar para a etapa 5. Todo protocolo é prospectivo. Tá, então eu tenho o protocolo, faço a publicação numa daquelas dois sites lá, né? E aí é que eu dou andamento, eu preciso aguardar a aprovação do protocolo para dar andamento? Sim, porque o protocolo ele vai trazer rigor, porque aí você tem a avaliação por pares, né, o trabalho realizado por pares que você está fazendo. Sim. E aí dentro da equipe que está avaliando o seu protocolo, tem mais uma avaliação por pares também. Então, ter um protocolo aprovado é ideal, porque aí... Sim, porque aí eu já sei que... Isso. E uma pergunta agora. Quando eu encaminho para fazer eu vi lá no
Open, que eu faço a publicação por ali e que eles vão fazer, fazer a análise e fazer a autorização, vamos dizer assim. Eu entendi como uma autorização, tá ok? Como fosse a Cochrane, né? Então, por isso, então é melhor eu esperar que eles autorizem para que eu possa dar andamento no item 5. Sim. E teletrabalho também, né? Claro. Vai começar, eles nem aprovaram ainda, eles vão pedir uma mudança e aí vai estar. Ainda mais nesse etapa que é trabalhosa demais. Tem algumas plataformas, né? Então, elas são pagas, então da mesma forma que existe o Review Manager da Cochrane, para revisões sistemáticas Cochrane, o JBI Summary, que é uma plataforma paga, que é comercializada pela Wolters Kluwer, que é essa empresa para a qual eu trabalho, ele faz também, então ele é um gestor de revisões sistemáticas, de meta-análise, de revisões de escopo também. Então, como o JBI, e aí eu acho legal enquanto metodologia, como você está começando agora com a revisão de escopo, eu vou pedir desculpa porque eu falo isso lá no início da apresentação e aí como eu pulei direto para a escopo, ficou faltando. Mas o JBI, ele tem métodos específicos para cada tipo de revisão e ele é muito bom para revisões qualitativas. Então, ele vai ter toda uma metodologia para a revisão de escopo. A Briggs que você está falando? Isso. Tá. Eles deixaram de usar o nome Jonas Briggs, viraram só JBI. Não, só para eu me localizar, porque olha aqui, sou da antiga, né? Então... São eles mesmos. Como o manual deles está publicado online, né? Você pode também decidir que você vai fazer uma revisão de escopo do JBI, seguir as regras do manual do JBI, e talvez até mesmo, além de publicar no Figshare, no Open Science Framework, publicar enquanto uma revisão de escopo JBI. Sim. Tá? Se não for, decidir que não vai ser uma revisão de escopo JBI. Mas eu acho que o manual, enquanto orientador, já é bastante útil para você, sabe? Sim. Eu entrei nela para, assim, eu te falei, estou há 2 semanas nesse coisa. Então, 2 semanas estudando junto, né? Sim. Porque não é a gente que às vezes que determina que tipo de revisão vai ser, é o estudo que está determinando isso. Exato. E como a gente vai trabalhar com gestão do conhecimento, e ela quer aplicar isso numa unidade de escola, da saúde, então a gente está nesse processo de não, a gente precisa saber o que tem publicado, por isso que eu fui para a escola. Então, nessas 2 semanas, eu entrei na JBI, né? E eu gostei mais, vou confessar, né? Gostei mais do seu, porque o seu tem menos itens de sequenciais, então eu entendi que ele está mais agrupado, isso me facilita mais, porque lá são muitos itens, são 22, eu acho. Imagina, cara. É trabalhosa. E eles deixam isso bem claro, assim, para não ter essa ideia de que a revisão de escopo ela é mais fácil do que a revisão sistemática. Não. Ela é também bastante trabalhosa. Não tem revisão com rigor. Nada que é feito com rigor é fácil. Sim. Não é? Exato. Fácil é você não seguir nada. Vai da cabeça, também não vai conseguir publicar em lugar nenhum, né? Vai fazer de qualquer jeito. Essa é outra coisa. Eu gostei da ideia da publicação, porque eu conheci eu gostei dessa ideia da publicação. Aí eu falei, olha que interessante, ela publicou o protocolo. Essa era uma pergunta que eu tinha para você, quer Algumas dizer... revistas aceitam. A OBJN aceitando. Foi dela que eu achei. E aí foi que eu falei, então eu devo ter que... Então ter o protocolo autorizado faz todo... me garante outro artigo. Pode ser. Né? Sim. Quando vai pelo JBI, eles publicam nas revistas do JBI também. Tá. Também pode ser Então eu também posso publicar nela. Sim. Perfeito. Vamos lá. Depois eu tenho a síntese dos dados e a análise dos dados, né? Então, de novo, ele vai depender do objetivo e do tema. Eu não sintetizo e analiso esses resultados, né? Então, aquela ideia de que, como eu comentei anteriormente, não é o mesmo exercício que a gente faz com a revisão integrativa. Eu não faço uma sintetização dessa informação, eu não faço uma redução da informação. Eu só trago mesmo a superfície. Eu posso usar técnicas mais avançadas para poder analisar esses dados.
analisar de uma forma aprofundada. Se quiser, pode fazer, mas não tem nenhuma exigência, não é necessário que se faça. Aqui eu vou mesmo apresentar isso. Exatamente. Então, essa análise é uma análise no sentido de mostrar quais são esses resultados, né, o que foi encontrado. Mas não é uma análise comparativa, nem é uma análise de redução. Ela fica aí entre os dois tipos de estudo, né? Ela é realmente entre a sistemática e a meta-análise. Nesse sentido, ela é mais fácil. Sim. Nesse para sentido, análise, eu já não tenho que avaliar criticamente. Eu não vou precisar trabalhar esses resultados, então ela acaba sendo mais fácil. Porque ela fica só descritiva no sentido de para a escola. Sim. A apresentação dos resultados ela é livre, é até um estranhamento aqui, porque eu posso apresentar de várias maneiras. Posso até usar de criatividade para apresentar os resultados. Então, pode ser uma nuvem de palavras, né? Parece esquisito. Pode ser uma tabela, que é aquela apresentação clássica das revisões sistemáticas e até da meta-análise ali em algum momento, né? Pode ser um gráfico, como é da meta-análise. Então, eu tenho várias formas aqui. Posso criar um mapa, e eles falam ali de usar métodos inovadores aí, né? Então, mapa de calor, tem várias formas de eu apresentar esses resultados ao final. E aí vocês podem identificar o que é mais interessante dentro do trabalho de vocês. Então, eu tenho uma flexibilidade, uma variedade de abordagem, e aí eu tenho a necessidade também de que, além dessa apresentação gráfica, digamos assim, essa apresentação visual, eu tenho um resumo narrativo. Então, não é que a minha apresentação de resultados ela se limita ali a essa apresentação visual. Né? Eu vou precisar de um resumo narrativo também explicando esses resultados. E depois eu tenho a sumarização das evidências, que é essa etapa final, em que eu dialogo com esses meus resultados, em que eu vou falar sobre as lacunas de conhecimento que foram identificadas, ou eu vou resumir aí esses conceitos que foram apresentados, tá? E a gente prepara para publicação de acordo com o padrão aí dos relatórios do PRISM. Então ela quando eu olho assim de uma maneira geral, ela parece realmente mais fácil de ser executada, mas quando eu começo a destrinchar cada uma dessas etapas, acho que por isso que você viu no JTBI as 24 etapas para seguir. Mas assim, uma coisa que eu não explorei as 22 não, mas quando eu cheguei até o protocolo, que era onde me interessava, acho que ele é o quinto item, eu também vi que a 1, 2, 3, 4, ela é como se ela fosse dada do protocolo. Porque a 1 na Briggs é título, que foi aí que eu vi que a obrigatoriedade, quando eu cliquei lá no protocolo da Open, é que eu vi que tinha a obrigatoriedade de colocar a palavra escopo, a revisão de escopo. Sim. Eu acho mais fácil até seguir delimitado, assim, porque aí você garante que não vai faltar nada, sabe? Parece muito trabalho, 22 itens, mas pelo menos vai garantir que não esqueça nada. Para mim, os 22 itens é o seu destrinchado, entendeu? Sim, é isso. É que aqui é uma apresentação, né? Então Sim. a gente acaba... Mas o que acontece? Eu acho que para quem está aprendendo, ok, é importante. Mas eu que já trabalho muito tempo com coisa de revisão de escopo vai ser a primeira, eu já tinha lido uma revisão de escopo, é diferente. Agora eu vou fazer. Então as dúvidas vêm a mil aqui, né? Sim. E aí eu pensei, o que acontece? Quando eu tenho menos item, para mim é mais fácil, é o contrário, entendeu? Mas para mim, orientando a doutoranda lá, ela falou assim, eu adorei. Eu pensei que é comigo, eu não. Eu fico olhando que eu tenho 22 itens. Para seguir. Sim. É muito bom. Bom, a intenção desses webinars é que eles sejam mesmo dessas apresentações. Estou tão acostumada com o webinar que eu chamo geral. É ter mesmo uma visão geral. Né? Primeiro de objetivo, porque as pessoas confundem muito os objetivos das revisões. Acho que segundo, porque as pessoas têm essa mania de escolher primeiro o método e tentar adaptar a pergunta de pesquisa àquele método. É super comum que se faça isso. Né? Então essa é uma diferenciação mesmo entre os métodos e trazer uma visão geral. Assim. Mas seria isso. E aqui tem um exemplo de revisão de escopo, que são algumas questões, então só para entender esse olhar mais panorâmico. Então essa é uma publicação relacionada à enfermagem, que está falando da habilidade de exame físico mesmo,
estudantes de enfermagem. E aí são 4 perguntas dentro de uma única revisão de escopo, que também é possível na revisão de escopo, né? Eu fazer mais de uma pergunta de pesquisa. Ah, é? Sim. Na parte da extração eu vou incluir o olhar para esses resultados aí que respondem a todas as minhas perguntas de pesquisa, mas é possível. Então é como se eu fosse fazer um daqueles formatos, né, uma daquelas estruturas para cada um. Então vamos lá. Quais as habilidades de avaliação física estão sendo ensinadas nos currículos de graduação de enfermagem? Eu quero saber as habilidades de exame físico que estão sendo ensinadas, né? Eu não estou comparando qual é melhor com a outra. Quais as habilidades de avaliação física os alunos estão praticando durante o curso? Então sempre esse olhar para o que está publicado. O que as enfermeiras registradas, né? Então, pensando que é um estudo, acho que esse é americano, o que elas usam dessas habilidades na prática clínica? E depois, quais são as habilidades básicas de avaliação que são importantes para ensinar os alunos de graduação em enfermagem? Então, aqui é uma questão mais conceitual mesmo do que algo. O que eles estão dizendo que é essencial ali para ensinar esses alunos? E essas 4 perguntas aí tá na mesma revisão de escopo. Na mesma revisão de escopo? Sim. Então é muito mais fantástico, eu não fico presa com uma pergunta só e eu consigo ter um olhar muito mais ampliado. Sim, você tem que entender que na hora da extração dos dados, uma daquelas estruturas que você vai criar, então vai ser uma para cada pergunta que você está fazendo. Sim. Tá? Então não misturar todas as strings, né? Hã? Inclusive as minhas strings, né? As palavras, os descritores booleanos. Sim. Então, certamente, né? Eu estou usando também descritores diferentes para cada uma dessas perguntas. Nossa, era muito melhor. É que como na sistemática. A gente vai ficar com esse material? Você vai mandar isso? Ah, sim. por favor. Não, porque senão eu vou tirar uma foto, porque ajuda muito essas questões. No caso dela, que realmente a gente não sabe, é um estudo exploratório, a gente chegou nesse ponto, a gente ficou com 3 perguntas e eu falei, agora a gente tem que escolher uma, olha que ignorância que é. Aí eu falei, vamos escolher uma, porque eu estou marcada pela integrativa, né? Sim. Falei, agora a gente vai escolher uma. Ela falou, ai, que pena. Então, agora, olha que notícia boa que eu levo hoje. Vamos mandar para ela já. Ah, que bom, então a gente vai voltar com as perguntas. Ótimo. Tá bom? Já entendi. Então, as descritores são diferenciados e eu também vou ter com essa busca para as mesmas bases. Isso. Então é isso. É uma apresentação mais rapidinha, mas a ideia mesmo é nesse olhar geral aí para revisão de escopo. Você tem mais alguma dúvida, professor? Imagina, você... Eu cheguei um pouco tarde porque eu estava procurando um local e não estava conseguindo encontrar. Mas já peguei aqui o momento que falou sobre a questão das perguntas, então já valeu a pena eu ter vindo. E assim, a minha pergunta é o seguinte, eu estou desenvolvendo agora o mestrado, eu entrei agora, são as primeiras semanas de aula, eu vou fazer uma revisão de escopo. Aí eu gostaria de perguntar o seguinte, o meu objetivo é elaborar um protocolo de boas práticas, as principais boas práticas que forem encontradas na literatura. Nesse caso, então, fica elaborar um protocolo de boas práticas, né, como objetivo. No caso, a revisão de escopo é só o percurso metodológico. Então, o ideal é que eu não coloque, por exemplo, no título, boas práticas para desinfecção. Uma revisão de escopo, é melhor que eu não coloque dessa forma. Então, você tem que entender que você está fazendo 2 trabalhos completamente diferentes. Assim. A sua revisão de escopo, ela precede o seu segundo trabalho, que é fazer o protocolo. Tá? Mas você não pode misturar as 2 coisas. Então, o que você as boas práticas que você está buscando, elas estão relacionadas à revisão de escopo e a sua pergunta de pesquisa, ela é uma revisão de escopo. O resultado disso vai impactar na construção desse protocolo. Então, esse é outro trabalho. E aí, qual é o método desse outro trabalho? É um segundo trabalho. Então, basicamente, está fazendo 2 coisas. Tá? Faz sentido mesmo? Vai, tá? Eu acho... Você é de mestrado profissional? Não. Ah, tá. Porque, assim, o mestrado profissional é muito comum, embora eu discorde, tá? É muito comum que lá na metodologia eles coloquem que a revisão está dentro da metodologia. Entendeu? Eu particularmente discordo do seu que eu perguntei para você. Então, assim, eu entendo que a revisão, seja qual for, ela é uma questão sine qua non ela não faz parte dentro da metodologia.
é uma questão para o desenvolvimento da pesquisa. Então, assim, eu não consigo entender nenhuma pesquisa que você não tenha algum tipo de revisão para que você possa fazer a sua problematização, para que você possa desenvolver. E aí eu não entendo, mesmo que eu vá fazer a busca, por exemplo, por que a justificativa deles não mestrado profissional esta revisão aqui eu fiz porque, quando eu estou na banca, né, que eu faço a crítica, eu fiz essa revisão porque eu precisava saber se existiam outros produtos já aqui, esse PTT que eu vou fazer, o produto técnico-tecnológico. Eu falo, mas isso aí você precisa saber o que você pensa que você quer fazer. Sim. Entendeu? Então, eu estou falando isso porque na sua pergunta você falou assim, ele faz parte do método. Eu não entendo, como pesquisadora, que ela faz parte do método. Para mim, ela faz parte da pesquisa. Ela precede para que você possa elaborar qual é a sua pergunta de investigação, de pesquisa, ali para o desenvolvimento do trabalho. Entendeu? Então, para mim, ele é um capítulo, se você tiver no formato artigos, ele é um dos artigos que precede a metodologia. Tá? Então, por isso que talvez, por isso que ela está falando para você, isso aqui, esse é uma revisão, é um estudo. Sim. E a sua metodologia lá daquele estudo, a pergunta que você vai surgir, não é exatamente a pergunta que está na revisão. Sim. Entendeu? Eu começo a apresentação de revisão sistemática falando que tem duas publicações, uma de 2009 que mostra que são 14 tipos de revisão de literatura e uma de 2016 que são 25 tipos de revisão de literatura. Tá? Então existem vários métodos. Assim, se você quer fazer uma revisão narrativa, sem rigor metodológico, só para identificar o que está publicado, e isso vai, vai te ajudar a fazer o trabalho relacionado ao protocolo, tudo bem. Mas o que você quer não é uma revisão de escopo. Uma revisão de escopo é uma metodologia sistemática com um objetivo específico. Ela é um trabalho próprio. Assim como a sistemática, como a meta-análise ou como a integrativa. Né? Então, talvez o que você está procurando é um outro tipo de síntese de informação, assim, de síntese de conhecimento. Mas a minha sugestão seria que, se você quer fazer um escopo, são dois trabalhos, são duas coisas distintas. E aí a sua pergunta de pesquisa é uma pergunta de pesquisa para a revisão de escopo, certo? Que não tem nada a ver com o protocolo. Tá? Imagina. Mais alguma dúvida? Eu terminei, na verdade. Você chegou bem atrasado. Aí, se você tiver outras dúvidas, a gente pode conversar. Tá bom? Aí de tarde a gente vai falar sobre revisão integrativa, às 2 horas? Deixa eu ver direitinho. Se gostou do conteúdo da palestra, demonstre com o gesto de clicar no recurso Gostei.